Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero hoje conversar com vocês um pouquinho sobre investimento. Gustavo, investimento é na área de segurança do trabalho? Sim. Só vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de investimento ou a falta desse investimento. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, consultor na área de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Meu propósito com este canal é te ajudar a implantação e implementação de sistemas de gestão, de procedimentos, olhar para os requisitos legais e ajudar a sua vida, facilitar o seu dia a dia, como eu disse, na implantação e na implementação destes, destes itens, desses assuntos dentro da sua empresa. E, como eu falei, vamos falar um pouquinho de investimento, então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para que você possa ampliar um pouquinho o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Muito bem. Vamos falar de investimentos dentro da área de segurança do trabalho. E aqui eu quero trazer um assunto que é justamente o contrário, a falta de investimento. Eu escuto muito, e a gente escuta muito, das organizações, das empresas, que segurança do trabalho só traz despesa, que segurança do trabalho só dá trabalho, né? Só atrapalha, não fica parando linha de produção, fica parando produção propriamente dita. Eu tenho que atender legislação, eu tenho que contratar gente por conta de legislação, enfim, todas essas questões que, no meu ponto de vista, são vistas pelos empresários de uma maneira totalmente errada. Por que eu falo que totalmente errada? Porque quando você faz um investimento consciente, de maneira estudada, de maneira planejada na segurança do trabalho, o retorno que você tem em cima desses investimentos é muito significativo. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar e de ver esses investimentos funcionando dentro da área da segurança do trabalho. Empresas de renome conseguirem aumentar os volumes de produção, aumentar as questões de, de redução de custos com matéria-prima por conta da segurança do trabalho, por conta de aplicar a segurança do trabalho de maneira eficaz e buscando a sua eficiência, fugindo das normas que são estipuladas, as normas regulamentadoras, e entendendo um pouco mais do que se pode ser feito para tirar proveito disso. Você tem a NR12 que fala de máquinas e equipamentos, de proteção em máquinas e equipamentos, tá bom. O que eu posso fazer, por exemplo, para ter uma máquina mais produtiva e que vai gerar um volume de produção maior, né? Fatalmente você vai acabar esbarrando na segurança do trabalho, porque quando você tira o colaborador, quando você afasta o colaborador do perigo de manusear, de entrar nas áreas onde são executadas as atividades pela máquina, ou seja, quando você faz uma automação, o volume de produção acaba aumentando e, consequentemente, você tem uma proteção maior na sua máquina. Você tem um trabalhador que vai se expor menos ao risco, chegando ao ponto de eliminá-lo. Então veja a importância de você fazer esse investimento. Veja a importância de você tratar e olhar para a segurança do trabalho como uma oportunidade dentro da sua organização. Dentro do sistema de gestão integrado, principalmente nas normas atuais, da ISO 9001, da 14 e da 45, nós falamos em riscos e oportunidades, né? Obviamente, cada norma vai olhar para o seu assunto, e quando a gente fala de riscos e oportunidades na área da qualidade, nós estamos olhando para o produto, olhando para a satisfação dos clientes, para a produção propriamente dita. Quando a gente fala de riscos e oportunidades na 14.001, nós estamos olhando para o meio ambiente, como que nós podemos preservar o meio ambiente, como nós podemos fazer a prevenção à poluição, ou seja, reduzir os nossos impactos ambientais dentro da produção. E quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, quais são os riscos e as oportunidades para melhorar a saúde do trabalhador. Então, são assuntos
que devem ser tratados, devem ser olhados, e quando a gente fala de riscos e oportunidades, nós estamos aí, de uma certa forma, falando também de planejamento estratégico. Muito importante para o sistema de gestão, seja em qual dos assuntos forem que a gente acabou de conversar, seja na qualidade, no meio ambiente e na saúde e segurança. Quando a gente faz um planejamento estratégico bem feito, os resultados são muito significativos, são muito importantes para a empresa. A empresa muda o patamar dela, muda o nível de atenção para essas questões e, consequentemente, você vai ter resultados aí resultados significativos para a empresa. Mas e se eu não fizer este investimento? Se eu não olhar, ou se eu não tiver esse olhar para a empresa buscando eliminar os riscos e potencializar as oportunidades. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Olhando exclusivamente para a saúde e segurança do trabalho, eu separei alguns tópicos aqui que eu acho que é muito relevante para a gente. Quando você não faz um investimento adequado na segurança do trabalho, fatalmente, não tem como fugir. Primeira coisa que vai acontecer dentro da sua empresa é aumento de número de acidentes com os trabalhadores. E se você olhar lá a pirâmide de Bird, que são cálculos estatísticos, determinados desvios ou uma determinada quantidade de desvios vai gerar uma quantidade de acidentes, de incidentes, uma quantidade de incidentes vão gerar outra quantidade de acidentes sem afastamento, e essa quantidade de acidentes sem afastamento vai gerar uma quantidade de acidentes com afastamento, e depois isso vai chegar na fatalidade. O que eu quero dizer com isso? Se você não olha para os desvios que acontecem dentro da sua organização, não presta atenção nisso, em um determinado tempo, eu não sei te dizer qual, mas vai acontecer uma fatalidade dentro da sua empresa. Estatisticamente falando, né? Foram feitos estudos para isso. Não olho para os desvios, eu vou chegar lá na ponta em um determinado tempo, não tem como precisar se é um mês, se é um dia, se é um ano, se são 2 anos, você vai ter uma fatalidade dentro da sua empresa. Então veja o primeiro ponto, como é importante você olhar para a segurança do trabalho e investir em segurança do trabalho. Primeira coisa que, se você não prestar atenção, você vai ter uma fatalidade dentro da sua organização. Você vai ter um número de acidentes aumentado. Esse é o primeiro ponto e muito importante a gente ressaltar isso. Segundo, uma outra coisa que pode acontecer e que vai acontecer é o número de processos contra a empresa com relação às causas trabalhistas, as causas voltadas para a segurança do trabalho. Se você não tem um investimento em segurança do trabalho, se você não olha para a exposição ao ruído, a exposição ao calor, as radiações não ionizantes, enfim, todas essas questões de higiene ocupacional, o colaborador vai sair da sua empresa e ele vai estar doente e ele vai te acionar dentro da justiça para poder requerer o que é de direito dele, afinal de contas, você não investiu na saúde dele, você não investiu na segurança dele, e ele vai entrar com processo. Aí a empresa vai falar: nossa, mas que funcionário mal agradecido, que funcionário chato, eu dei tudo para ele, paguei o salário dele, paguei tudo que precisava, e ele está me retornando com um processo trabalhista. Afinal de contas, você não fez tudo o que precisava, você deixou de investir na saúde e na segurança do seu colaborador. Então você vai ter um aumento de despesas, olha só que interessante, você vai ter um aumento de despesas por conta de processos trabalhistas. Muito chato isso, né? A empresa ter que investir, ou investir não, porque isso não é investimento. A empresa vai ter que gastar com processos com advogado, com cartório, com fórum, para poder se defender de algo que ela já poderia estar investindo na segurança e, como a gente já conversou dentro do vídeo aqui, poder melhorar a produtividade, enfim, outras coisas aí dentro dessas questões. Inclusive, se caso a empresa for fiscalizada, por exemplo, ela pode receber multas por não investir em segurança do trabalho também. A partir do momento que você tem aí, a gente falou durante o vídeo sobre segurança em máquinas e equipamentos, se a empresa sofre uma fiscalização e essa fiscalização
entende que as máquinas não estão protegidas, ela vai receber uma multa por conta disso. E muito bem claro, lá na NR 28, que fala de fiscalizações e penalizações, você consegue entender ou ter mais ou menos o parâmetro de quanto que a empresa vai pagar de multa caso ela não atenda a algum requisito normativo das normas regulamentadoras. Então você tem tudo especificado lá. Você, técnico de segurança do trabalho, consegue fazer uma avaliação de quanto a empresa vai pagar de multa caso ela seja fiscalizada e receba aí uma multa em cima de da, é, alguns itens das normas regulamentadoras. Lá na ANR falei direitinho qual é o item e qual que é o percentual, qual o valor da OFIR que você vai pagar para poder, caso você seja fiscalizado. Esse é outro ponto também. Isso nós estamos falando de impactos diretos, né? Dentro do bolso da empresa. Então, você teve o número de acidentes, vai impactar diretamente no bolso da empresa. Você teve aí o crescimento de ações trabalhistas, vai afetar diretamente no bolso da empresa. Tem algo que vai acontecer que não está ligado diretamente, mas que influencia nos outros dois, que é justamente o engajamento. A gente fala tanto hoje nas redes sociais de engajamento, né, dos, dos seguidores e tudo mais. Na segurança do trabalho, se você não faz investimento, você não vai ter o engajamento dos trabalhadores olhando para a empresa, né? Afinal de contas, você, como empresa, não está ligando para a segurança do trabalho, para a saúde dele, por que que eu vou ligar? Então você vai perder o engajamento e aí as consequências dessa falta de engajamento vai refletir nos outros itens que a gente estava conversando e, consequentemente, você vai ter um aumento aí de gastos dentro da folha, dentro dos recursos que a empresa tem. E por fim, se você tem uma falta de engajamento, fatalmente nós vamos cair numa queda de produtividade. Então, se você tem queda de produtividade, você tem também como uma consequência uma redução financeira. Porque se eu não estou produzindo o que eu estou precisando, o meu volume de gastos com a produtividade vai aumentar. E, enfim, você vai ter aí uma carteira não muito boa dentro dos seus dias, dentro dos meses dessa empresa, por conta dessa falta de investimento na área de segurança do trabalho. Reforçando, parece que segurança do trabalho é chata, parece que segurança do trabalho não é algo legal, que tem normas, que tem regras, que tem leis a serem seguidas, tem. Mas se você fizer o investimento correto, como a gente conversou aqui no vídeo, se você olhar e ter esse comportamento, essa preocupação com a saúde e a segurança do colaborador e com os equipamentos que estão envolvidos, ou ter esse olhar crítico para os riscos e as oportunidades dentro da segurança do trabalho, essa questão vai mudar dentro da empresa. Você tem tudo isso que eu acabei de falar para você de uma maneira oposta. Você vai reduzir os seus acidentes, você vai reduzir os processos trabalhistas, vai reduzir aí, vai aumentar o engajamento e também vai ter um aumento na produtividade. Então veja quanto importante é o investimento consciente e correto com planejamento dentro da segurança do trabalho. Você só tem a ganhar. E eu acho que o importante hoje é todos ganharem, a empresa e os colaboradores, com um planejamento claro, com comunicação clara, com empresa com atitude transparente para que você possa ter resultados. Era esse bate-papo que eu queria fazer com vocês hoje. Espero ter ajudado e ter esclarecido um pouquinho do que você pode fazer dentro da sua organização para melhorar os investimentos em saúde e segurança do trabalho. E aproveito para deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, para você aí ter diversos conteúdos e melhorar o dia a dia seu, conversando e trazendo as suas dúvidas para que a gente possa melhorar cada vez mais. Falando em trazer dúvidas, escreve aqui no comentário as suas dúvidas, o que você acha, o que você não acha, qual é a sua opinião e deixe aí para que a gente possa aprofundar esse conhecimento. Inclusive, tem todo um site com uma série de cursos e conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Aproveite e aumente e traga recursos, traga resultados significativos para a sua organização, para a empresa a qual você trabalha. Afinal de contas, dessa forma, conseguimos evoluir
enquanto empresa, enquanto pessoa, enquanto profissional. Um grande abraço e lógico, né? A gente está no próximo vídeo para fazer esse bate-papo bacana, aumentar esse conhecimento e ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço.